Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre suportes e resistências. O primeiro conceito que nós temos que ter em mente é que um determinado preço ele pode ser tanto suporte como resistência, vai depender de onde que o mercado está vindo. Eu já vou explicar para vocês e já vou mostrar no gráfico tudo isso. Mas vamos lá para o próximo slide? O que eu considero como suporte e resistência? Abertura máxima, mínima e fechamento, topos e fundos. Vamos falar primeiro desses dois e logo mais nós falaremos dos três últimos, tá? Retração de Fibonacci entre 50 e 61,8%, o ajuste e o VWAP, beleza? Então, o que é abertura máxima, mínima e fechamento? Se a gente pegar aqui e lembrarmos da característica da formação de um candle, então podemos ter um candle verde, tá? Onde ele vai deixar pavio para cima, pode deixar pavio para cima e para baixo. E aqui em cima nós sabemos que aqui é a máxima, né? Nesse ponto é a máxima. Esse candle, por ele ser verde, significa que o fechamento que está nesse ponto está acima da abertura que está nesse, e ele deixou uma mínima, tá? Então, aonde que nós conseguimos ver isso? No gráfico diário, tá? Então, o que eu levo em consideração como suporte e resistência? A máxima do dia, a mínima do dia, o fechamento do dia e a abertura do dia. Então essas quatro informações a gente consegue encontrar exatamente no nosso gráfico, tá? E a gente já vai no gráfico para mostrar para vocês como é que eu vou traçar isso e como é que eu acho isso durante as minhas operações, beleza? Então vamos supor que da forma como está esse candle aqui, encerrou um dia qualquer, tá? E no próximo dia o dia acabou abrindo nessa região aqui, ó, bem aqui, tá? Então, o mercado, ele abriu. Então, quando chegar naquela região da máxima do dia anterior, que a gente pode considerar aqui, ó, que seja nessa região, isso vai ser uma resistência, porque o preço está vindo de baixo para cima, tá? Então, ó, a minha linha de resistência é essa. Por que ela vai ser resistência? Porque o preço está vindo de baixo para cima, então vai resistir o preço e não vai deixar passar de primeira, beleza? Então, quando tocar naquela região na máxima do dia anterior, o preço tende a vir para baixo, beleza? Então, o mesmo preço ele pode ser tanto suporte como resistência. Se o preço estiver vindo de cima para baixo, quando chegar na máxima desse dia vai ser um suporte para o preço voltar a subir, tá? E o contrário, se o preço está vindo de baixo para cima em encontro à máxima desse dia anterior, vai ser uma resistência. O preço tende a tocar naquela resistência e voltar a cair, beleza? Então esses são alguns dos pontos que eu analiso da máxima, mínima, abertura e fechamento para ver se realmente ali o mercado tende a passar daquela região ou não, e se não passar, nós compramos ou vendemos, vai depender de onde que o mercado está vindo, beleza? Outra característica de suporte e resistência é o segundo tópico aqui, ó, topos e fundos, tá? Então sempre eu vou considerar como suporte ou resistência os topos anteriores. Então vamos supor que o mercado ele esteja subindo, topos e fundos ascendentes, e chega em determinado ponto em que ele faz um fundo e vem de novo tocar nesse topo anterior aqui, ó. Geralmente tem muita gente que opera análise técnica e daí o que ele faz? Ele só compra o rompimento desse topo aqui, ó. O rompimento desse topo. Por que, Nai? Porque é exatamente aonde está a confirmação que aquele movimento tende a continuar para cima, a mesma coisa para baixo, tá? Então, onde muita gente opera? No rompimento desse fundo aqui, ó, aonde que é exatamente a confirmação que aquele movimento ainda tende a continuar para baixo, beleza? Só que o que geralmente a gente observa? Que o padrão, tá? O padrão que é formado nessas questões de topos e fundos, ela vai ser basicamente assim, ó. Ao invés de o preço passar direto dessa região aqui, ó, passar, ele vem, toca nesse topo anterior, tá? Nessa região do topo anterior, tende a fazer um pullback pequeno e daí sim ele tende a voltar para cima, tá? Então, quem gosta de operar contra a tendência, querendo pegar poucos pontos, é exatamente isso que ele faz. Eles usam suportes e resistências para entrar numa operação e logo sair. Eles não querem pegar muitos pontos, eles só querem entrar e sair da operação e pegar aquela variação mínima que dá um resultado financeiro para eles.
beleza? Então, eu sempre vou considerar que o topo anterior ou o fundo anterior nunca vai passar de primeira, tá? Ele nunca tende a passar de primeira. Sempre ele vai tocar nessa região, na região do topo anterior e vai voltar para baixo, pelo menos para pagar a tua saída, beleza? A mesma coisa para baixo. Então, se o mercado está caindo, quando toca de novo aqui, o ideal não seria que ele passasse de primeira para baixo, tá? O ideal seria que ele parasse nessa região aí, fizesse um pullback pequeno para cima e daí caísse novamente de novo, tá? Então é dessa forma que nós vamos analisar topos e fundos e também abertura máxima, mínima e fechamento, tá? Se a gente for ver aqui no gráfico, estou no gráfico do índice futuro, tá? Eu sempre vou considerar da seguinte forma, vamos pegar um tempo maior para a gente analisar. Então olha só, o mercado ele vem caindo, tá? Ele vem caindo e daí sempre ele toca, ó, ele rompe o fundo anterior. Aqui nós temos um fundo, ó, temos um fundo, ele rompe o fundo anterior e começa a querer ficar para cima, ó. Ficou para cima, é gatilho para comprar, tá? Porque ele não pode romper o fundo anterior e ficar para cima. Então esse exemplo é clássico aqui de um fundo duplo, né? Por quê? Eu poderia comprar no risco, e daí é muito arriscado mesmo eu fazer essa compra no risco, ou então eu espero o mercado ele romper essa região, tá? Esse fundo aqui, ó, eu espero romper. Quando ele começa a passar do fundo anterior para cima, que é nessa região aqui, ó, tem um gatilho de compra com o nosso stop aqui na mínima, beleza? Então, eu vou considerar sempre que o topo anterior e que o fundo anterior, o mercado ele nunca vai passar de primeira. Sempre ele vai respeitar para que depois ele possa realmente mostrar o que ele quer fazer, tá? Como é que eu vejo na máxima, mínima, abertura e fechamento? Eu estou num gráfico diário, então eu posso traçar, né? Eu consigo traçar aqui esses pontos. Veja só, ó, que nesse dia aqui o mercado acabou respeitando, ó. Aqui temos a máxima desse candle verde, o fechamento, que está nessa região, temos a abertura e temos a mínima, tá? Então esses são os 4 pontos desse candle verde aqui, ó. Eu tô analisando esse candle verde aqui que está no meio, tá? Então pode ver que no dia depois o mercado ele foi testar a região da máxima do dia anterior. Ele foi testar a máxima do dia anterior, não teve força para passar aquela região e acabou caindo aí bastante, né? Acabou caindo muito, beleza? Então é dessa forma, eu vou para o gráfico diário, tá? E começo a traçar todos os dias ali, máxima, mínima, abertura e fechamento, e vejo se naquele dia, no tempo menor, né? Porque a gente não vai operar o gráfico diário do índice, a gente pode vir por 5 minutos e a gente sabe que essas 4 linhas ali é uma máxima, mínima, abertura e fechamento de um dia anterior e que pode servir como suporte e resistência para o próximo dia. Tá? Isso é importante que você faça no início do pregão, para que você durante o pregão se concentre em outras coisas. Tá? Geralmente aqui, ó, para você traçar essa linha, você consegue editar. Então eu consigo colocar aqui, por exemplo, uma cor, ó, vamos botar verde limão, eu vou botar a espessura, eu vou colocar outra coisa, propriedades, ó, eu posso colocar máxima dia tal. Então eu posso até aplicar aqui, ó, ele vai estar aparecendo aqui, ó, máxima dia tal, beleza? Então você pode até fazer isso para facilitar a sua visualização. Porque se você fica traçando muitas linhas, você vai se perder. Tem uma hora que você vai ter um varal de roupa, como muita gente diz, né? Então o que é o ideal? É você se organizar dessa forma. Ah, o que eu indico para vocês? O que é bastante importante e que eu vou utilizar? Máxima, mínima e fechamento, beleza? Máxima, mínima e fechamento. Então, para você não se perder, você pode classificar por cor. Então eu posso colocar, por exemplo, o fechamento de outra cor, vermelho. Eu posso colocar a mínima de outra cor e assim eu vou organizar. Porque vai ter uma hora que você vai organizar a sua cabeça e quando você olhar a linha que está traçada ali, aonde que o preço está chegando naquela linha, você vai saber, poxa, a verde é a máxima, então está chegando na máxima de algum dia. E daí você tem a opção de colocar aqui até mesmo o que é aquela linha que você traçou para que você se organize da melhor forma possível, beleza? Então, eu vou usar como suporte e resistência máxima, mínima, abertura e fechamento. O que eu considero mais importante, máxima, mínima e fechamento, beleza? E topos e fundos,
a gente nunca vai considerar, para quem opera suportes e resistências, que o topo seguinte vai romper de primeiro o topo anterior. Tá? Então não se acredita que vai romper de primeiro. Então existe uma operação que é uma operação de risco e que sinceramente eu não utilizo. Aqui é só para efeito didático, para você saber como que usam essas questões de suporte e resistência, e o que eu estou falando para vocês é o que eu considero como suporte e resistência, beleza? Vamos lá, retração de Fibonacci, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho na teoria o que é retração e projeção de Fibonacci. O Fibonacci, ele é um matemático, ele acabou criando um cálculo no qual ele compara tudo na nossa vida, né? A Lei Áurea, ele tem medidas de Fibonacci. Então, olha só, ele estava analisando as ondas do mar e ele ficou observando que toda onda que se fazia, aquela onda retraía entre 50 e 61,8 da extensão da primeira onda, e depois, quando ele parava entre 50 e 61,8, ele continuava mais uma vez o movimento, fazendo uma nova onda para frente, né? Então, como é que isso a gente vai transportar isso para o nosso gráfico? Dessa forma. Então, vamos pensar na tendência de alta, como nós falamos, ele se comporta através de ondas, tá? Então, o mercado ele nunca vai subir de primeira. Ele sempre vai ter que subir, fazer uma perna de retração e uma perna de projeção, tá? Então, como é que vai funcionar a retração e a projeção de Fibonacci? Então, existe uma primeira onda, tá? Existe uma primeira onda que pode ser em qualquer tempo gráfico, tá, pessoal? Tem muita gente que acaba se confundindo de qual tempo gráfico que eu vou utilizar a retração e a projeção de Fibonacci. Qualquer tempo gráfico vai, claro, quanto maior o tempo gráfico, mais demorado vai ser para entrar na operação, porque até chegar em um movimento 61,8% já rodou muito tempo, tá? Mas quanto maior o tempo gráfico, claro, mais vai servir como suporte e resistência a retração de Fibonacci. Então, o que nós queremos entender se nós queremos entrar nessa tendência, acreditando que isso aqui vai ser uma perna 1 para cima, ele tende a fazer uma perna 2 para baixo, ele pode retrair até quanto, Nai? Entre 50% e 61,8%, tá? Desse movimento. Então, por que o mercado ele vem nessa região entre 50% e 61,8% e volta de novo a fazer novamente uma perna para cima? Como eu falei para vocês, em muitas aulas eu tenho falado da psicologia por trás dos padrões de candle, das figuras de candle, padrões realmente até mesmo de candles, tudo isso vai ser em volta de psicologia. Então tem muita gente que opera Fibonacci, que acredita que Fibonacci faz dar certo nas suas operações, e o que eles fazem? Quando chega na retração de Fibonacci, nessa região entre 50% e 61,8%, imagine que existem milhares de investidores querendo comprar e que estão esperando exatamente chegar na retração de Fibonacci. Então, o que vai acontecer naquele momento? Muita gente vai começar a comprar nessa região aqui e, consequentemente, o preço vai para onde? Vai para cima, tá? Ele acaba vindo para cima e daí, com certeza, vai dar a tua compra ali entre 50% e 61,8%. O que é importante vocês entenderem é que tem muita gente que fica preso exatamente no número. Ah, eu só vou comprar quando chegar no 61,8 cravado. Pessoal, é uma região, tá? Então é por isso que a gente fala sempre de região. Aquela região é uma região de suporte. A gente nunca vai ter uma precisão exata da onde o preço vai parar, mas é possível meio que saber a região no qual o preço tende a parar e continuar o movimento dele novamente para cima. Deu para pegar? Tá? A retração nós iremos puxar através de uma ferramenta que eu já vou para o gráfico mostrar para vocês como é que a gente faz isso, beleza? Então, Nai, você falou da retração. E o que é projeção? Então, a projeção é o seguinte. Nós temos a retração, que ele faz uma retração entre 50% e 61,8% da primeira perna. Então, vamos considerar que aqui seja a primeira perna, tá? Essa primeira perna. A partir do momento em que ele o preço para na região entre 50% e 61,8%, ele tende a fazer uma perna de 100% da perna 1, a partir do momento em que ele parou. Então, daqui para cá, ó, então, ó, se a gente pegar daqui, desse ponto para cá, a gente vai medir mais ou menos 100% dessa perna 1, tá? Então, se eu compro na região de retração de Fibonacci, eu quero
que o meu alvo seja onde? No 100% dessa projeção da primeira perna. Como é que isso vai acontecer no nosso gráfico? Vamos lá. Eu vou excluir aqui essas linhas. Eu dupliquei. Então, olha só. Eu vou excluir essas linhas. Então, o que eu posso esperar? Olha só. Vocês estão vendo aqui, ó. Só deixa eu aumentar aqui. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Vamos considerar que essa perna aqui seja uma perna 1 para baixo, ó. Perna 1 para baixo. E daí ele acabou abrindo nessa região aqui, ó. Se eu considero que isso aqui seja uma perna 1 para baixo, tá? Eu posso traçar a retração daqui para cá para saber onde que está o 61,8% e o 50% da retração, aonde o preço tende a tocar e voltar a cair novamente, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Pegamos daqui de baixo para cima e temos aí, ó, que o preço realmente parou na região do 61,8%. Aqui a ferramenta ela já traz, ó, 61,8% está no 108,58, o 50% está no 107.460 e o 38,2% está no 105.861, tá? Então, o que eu quero ver nesse movimento? Que o mercado ele fez perna 1 para baixo, ele fez perna 2 para cima e agora ele tende a fazer uma perna 3 de 100% dessa perna aqui, ó, tá? Isso através de outra ferramenta que eu já vou puxar para vocês, tá? Então, eu venho aqui, ó, para puxar a retração. Preço Fibonacci, tá no barra de estudos aqui do lado. Então, venho preço Fibonacci, pego do fundo, levo até o topo e daí eu tenho um ponto de parada, um ponto de resistência aí, porque o preço está vindo de baixo para cima. Então, o preço tende a fazer perna 1, perna 2. Se ele parar nessa região, ele tende a fazer perna 3, fazendo a projeção dessa perna 1 que ele fez aqui, ó, tá? E como é que a gente vai fazer essa projeção? A gente vem aqui, ó, no P, aqui do lado, projeção Fibonacci, a gente pega do topo, pressiona, leva até o fundo, solta o mouse e clica aonde ele parou, ó. O 100% estaria no 103.324. Pode ser que aconteça no mesmo dia, assim também como pode ser que aconteça nos outros dias. Nesse caso aqui, ele aconteceu em outro dia, olha só. Ele veio no 100% um dia depois, né? 2 dias depois, ele acabou atingindo 100% dessa projeção de Fibonacci. Então, pode ver que eu peguei numa perna grandona aqui, ó. Eu peguei de uma perna muito grande, tá? Mas eu posso pegar de outra perna. Vamos ver aqui de outra perna. A gente pode considerar essa perna aqui, ó, como uma projeção, uma retração também, que ele pode parar nessa região. Eu posso pegar daqui, ó. Eu tô pegando desse movimento aqui, ó, que ele fez perna 1 para baixo, ele fez uma correção entre 61,8% e voltou a cair, tá? Vamos ver onde que ele fez 100%? Eu vou pegar a projeção do topo, pressiono, solto no fundo, toca onde ele parou. E ele parou exatamente no 100%. Eu peguei aqui exemplos na venda, porque o mercado, nesse período aqui de março, ele está numa tendência forte de baixa e o mercado tende a se comportar cada vez mais forte a favor da tendência, tá? Então a gente viu que se nós estamos espertos com essa retração de Fibonacci, a gente consegue ver preços no qual o preço tende a usar como uma resistência e como um suporte e até mesmo fazer uma projeção. Se eu vendo nessa região aqui, olha só, se eu vendo nessa região aqui, no 61,8%, aonde é meu possível alvo? Tem muita gente que acaba tendo essa dúvida. Até onde eu posso ir com o meu operacional? Até onde eu posso levar essa operação? Uma das ferramentas que nós utilizamos, que é simples, é a projeção. Eu pego do topo, vou até o fundo onde ele parou, toco no ponto em que ele parou na retração, e daí eu tenho que o 100% está nessa região aqui do 105.445. E daí tem gente que leva para o alvo, tem gente que não leva, mas enfim, isso aí é perfil de cada um, beleza? Mas que um alvo ele tinha aqui nessa região e ele obedeceu no mesmo dia, aconteceu, de 2.000 pontos, tá? Beleza, pessoal? Então, retração e projeção de Fibonacci é dessa forma como nós utilizamos e é muito bom para que você venha ter aí
consistência no mercado financeiro, tá? Tem outro exemplo de suporte e resistência, é ajuste no mercado futuro. Eu vou ler para que vocês entendam, tá? O ajuste diário é um mecanismo de equalização automática da posição de todos os participantes do mercado futuro. Diariamente, as contas de compradores e vendedores que possuem posições em aberto neste dia sofrem um ajuste financeiro, crédito ou débito, de acordo com o preço do ajuste do dia. Então, o que geralmente acontece no dólar? No dólar, entre 15h50 e 16 horas, acontece a formação desse preço de ajuste. O preço de ajuste vai ser muito parecido com o VWAP. O VWAP, ele é a média ponderada pelo volume do preço durante o dia todo, então ele vai marcando aonde é que está a média dos compradores e vendedores para aquele dia. Já no ajuste, ele pega esses 10 minutos, entre 15h50 às 16 horas, nesses 10 minutos, todos os preços e os contratos de negociação, ele faz uma média e nós temos ali uma média do preço do ajuste. E esse preço do ajuste vai ter impacto para nós que se nós formos operar o day trade? Não, tá? Esse ajuste só vai servir para quem ficar posicionado de um dia para o outro, tá? Se eu ficar posicionado de um dia para o outro, daí sim eu vou ser ajustado pelo ajuste. E o que vai definir o meu lucro? Vai definir se eu estou comprado ou vendido e o preço do ajuste. Então temos um exemplo aqui, tá? No caso, a gente vai pegar aqui o Bradesco, tá? Então vamos pegar aqui o Bradesco e vamos ver como é que seria a conta do ajuste nesse exemplo do Bradesco. Então temos aqui uma das ferramentas do Times in Trade, é o ranking dos players, que nós conseguimos ver quem é que está comprado e quem é que está vendido. Nesse dia aqui, o Bradesco ele encerrou o dia com 6.510 contratos, com uma média no 3.874,18. 3.874,18 nós podemos observar que é o dólar, tá? Então seria 3,87, tranquilo? Então o que acontece? Se o Bradesco ele está comprado em 6.510 contratos, no 3.874, qual foi o preço do ajuste? 3.916. Então, o que isso significa? Que vamos supor que aqui nessa linha, eu vou apagar isso aqui, que daí a gente vai desenhar bem aqui do lado. Ó. Então, vamos imaginar que o Bradesco ele está comprado nessa região aqui, ó, do 3.874,18, tá? Aonde que foi o preço do ajuste? Eu consigo ver também, ó, 3.916. Então, poxa, 3.916 está acima ou está abaixo do preço do Bradesco? Está acima, né? Então, temos aqui o 3.916,40, tá? Então, está acima. Então, o que isso significa? Que o Bradesco, nessa quantidade de contratos aqui, ele está ganhando nessa variação aqui, ó, do preço, aonde que ele está, até o preço do ajuste. Quanto que isso representa no preço do Bradesco? São 42 pontos de ganho, tá? 42 pontos de ganho. E como é que isso vai ficar? Vamos pegar a calculadora e vamos fazer um cálculo aqui. 6.510 contratos, a gente vai dividir por 5, tá? Porque é o dólar cheio nesse exemplo aqui. Então, são quantos contratos? 1.302 contratos. Quantos pontos que o Bradesco ganhou nessa operação? Quantos pontos ele vai ser ajustado de um dia para o outro? Em 42 pontos. Então, eu vou multiplicar vezes 42 pontos, dá 54.684. E daí, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar o valor financeiro por ponto no dólar cheio. De quanto, Nai? R$250. Então, eu vou multiplicar vezes 250. Então, quanto é que o Bradesco seria ajustado? Em 13.671.000 nesse dia, beleza? Então, nesse caso, o Bradesco teria que ganhar de um dia para o outro esse valor aqui, tá? De 13.671.000 reais, tá? Daí uma pergunta que fica, mas Nai, quem é que vai pagar para o Bradesco todos esses valores?
são as pessoas que perderam durante o dia, tá? Assim como o Bradesco ganhou, teve bancos que perderam e que vão ter que passar esse dinheiro em D+1 para o Bradesco, tá? Na verdade, eles passam para a B3, a B3 passa para a corretora do Bradesco e daí ele recebe esse dinheiro no próximo dia, tá? Mas aí fica uma pergunta, mas Nai, por que ele vai ser ajustado? Imagine você numa variação, a gente está falando de 42 pontos. Agora imagine você ter uma variação de 420 pontos, tá? No dólar. Então vamos fazer o cálculo aqui, quanto é que ficaria nessa proporção, ó? 400, vamos pegar 1.300 contratos vezes 420 pontos, vou jogar para cima, vezes R$250 por ponto. A gente está falando de 136 milhões, tá? Agora imagine, se o Bradesco, ele comprou de alguém 1.302 contratos, e daí ele falou o seguinte, daqui a um mês me paga. Pô, não é muito mais fácil a pessoa pagar ele 13 milhões de um dia para o outro, do que ter 136 milhões para pagar daqui a um mês? Quem é que vai me garantir que esse outro investidor ele vai ter condições financeiras de honrar o compromisso dele com o Bradesco? E é por isso que existe o ajuste diário. Por quê? A gente acaba se protegendo os investidores e a bolsa se protege também. Então todo mundo, isso é regra, todo mundo que ganhar ou perder ou vai receber o dinheiro ou vai ter que pagar no próximo dia, beleza? Mas Nai, aí fica a dúvida. Aonde que no próximo dia o Bradesco vai iniciar o seu dia? Ele vai iniciar no 3.874? O que vocês acham? Ele vai iniciar no preço do ajuste, pessoal. Ele vai iniciar aqui, ó, no 3.916. Por quê? Porque ele já ganhou essa variação, tá? Não seria justo ele iniciar de novo, continuar no 3.874 e se no próximo dia for no 4.000 lá, ele vai ganhar toda essa variação de novo? Não é justo, né? Então o que acontece? Ele é pago por essa variação naquele dia do ajuste em relação ao preço dele e no próximo dia, para onde que ele vai amanhecer o dia comprado em 1.302 contratos? No preço do ajuste. Ele vai amanhecer aqui, ó, no 3.916 reais, com quantos contratos? 1.302, tá? E se daí, se no próximo dia o ajuste ficar abaixo, aí ele vai ter que pagar, tá? Aí ele vai ter que desembolsar o dinheiro e pagar a conta para a corretora, beleza? Então como é que vai ficar? Ó, vamos pegar aqui, como é que eu consigo ver o preço do ajuste, tá? Como a gente estava falando de dólar, deixa eu pegar o dólar aqui. Vou pegar o dólar de 5 minutos, eu vou inserir, ó, inserir indicador. Eu posso colocar pre-corte, ajuste, e eu insiro ele na minha tela. Então olha só, todas essas linhas laranjas aqui são preços de ajuste. E por isso que ele vai servir como suporte e resistência. Imagine você que o ajuste desse dia, na verdade desse dia anterior aqui, ó, foi aqui nessa região, tá? Quando o mercado ele vem no próximo dia e testa aquela região, você acha que os compradores que estão comprados aqui nesse preço vão deixar passar de primeira para baixo desse preço? Não vão. Eles vão proteger aquela região. Então, é nesse sentido que eu falo para vocês. Se o preço está para cima do preço do ajuste, o preço tende a vir no ajuste, a tocar e voltar a subir. A mesma coisa, se o preço está para baixo do ajuste, que foi desse dia, que foi aqui nessa região, tá? Quando o preço está de baixo para cima, o preço tende a tocar no ajuste e voltar para baixo. Por quê? Os vendedores que estão lá no preço do ajuste não vão deixar passar para cima. Eles vão proteger aquela região e o preço tende a vir para baixo. Para vocês terem ideia, eu conheço uma pessoa, um investidor lá em São Paulo, que ele entra no ajuste no dólar para ganhar 3 pontos, tá? Para ganhar 3 pontos. Ele entra com 300 contratos, vezes 10, vezes 3 pontos. Em toda a operação ali que toca no ajuste, ele tenta ganhar mais ou menos R$9.000. Porque tem muita gente que entende que o ajuste é um ponto de suporte e resistência, eles acabam entrando naquela operação na compra ou na venda, vai depender se o mercado está de cima para baixo, ele vem de encontro ao ajuste que está embaixo, como suporte, ele compra e volta a subir. Ou se o preço está para baixo do ajuste, que o preço tende a vir na região do ajuste, testar como uma resistência, toca no ajuste e volta a cair. Então, para vocês verem que uma estratégia só, se você for fiel a ela, vai levar stop? Vai. Só que no longo prazo, essa estratégia é uma
das vencedoras aí e que tende a dar muito certo, tá? Então eu consigo ver que eu não preciso me preocupar, que todo dia a plataforma vai traçar essas linhas como suporte e resistência, e eu vou saber que a linha laranja é o preço do ajuste e tende a ser uma compra ou uma venda todas as vezes que tocar no preço do ajuste. Então vocês entenderam a importância que existe no ajuste? Por quê? O ajuste ele é um preço no qual todos os players vão ser pagos ou eles vão ter que pagar o mercado financeiro. Então, para eles vai ser muito importante. Todo mundo está no mercado para ganhar dinheiro, tá? Então, esse é um dos fatores aí que o ajuste é um dos indicadores aí de maior importância para a gente, beleza? Vamos lá voltar para o nosso gráfico que ainda falta o VWAP, tá? Como eu falei para vocês, o VWAP significa preço médio ponderado pelo volume, então trata-se de uma média dos preços negociados num determinado período, ponderado pelo volume negociado nestes preços. É importante, pois nos mostra a média do preço em que os players estão comprados ou vendidos, tá? Então vamos lá para o nosso gráfico. Eu posso indicar também aqui para o gráfico inserir indicador, eu coloco VWAP, tá? Eu vou colocar VWAP, vou selecionar aqui a minha plataforma, eu só vou mudar de cor para não ficar parecido ali com um ajuste. Eu posso colocar essa cor e eu vou... Então essa linha rosa aqui, ó, ela vai ser o VWAP. Ela é uma média, ela vai se construindo a partir das negociações do dia, tá? Então ele vai servir como suporte e resistência. Por quê? Se eu perguntar para vocês o seguinte, ó, se o VWAP ele está passando nessa região aqui e o VWAP é a média dos compradores e vendedores, se o preço passa para cima, quem é que está bem posicionado? Já que a média está aqui embaixo, ó, a média do mercado. Vai ser os compradores. Então significa que os compradores nesse momento estão ganhando dinheiro, ó. Por quê? Eles estão posicionados nessa linha rosa e o preço está aqui em cima, ó. Então isso explica o quê? Quando o preço volta de novo no VWAP, pode-se dar uma compra quando ele vem de cima para baixo. Por quê? Os compradores que estão ali, que antes estavam vitoriosos aqui, ó, eles vão deixar passar para baixo o preço? Não vão, né, pessoal? Eles vão comprar cada vez mais ali naquela região do VWAP. Então, naquele momento, o preço tende a tocar no VWAP e voltar a subir. E daí dá um trade para a gente, tá? A mesma coisa, se o preço tá para baixo do VWAP, né? Se o preço passa para baixo do VWAP, e a partir do momento em que ele toca no VWAP, ele dá a venda de novo e volta a cair, tá? Então, o VWAP a gente consegue usar de várias formas. A gente pode ter isso aí bastante em mente, de que o VWAP ele é um dos indicadores também que mostra a psicologia dos players por trás dos comportamentos do mercado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco daquilo que eu considero como suporte e resistência, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!